Olá pessoal, Paulo Musi aqui. A gente está fazendo mais um podcast Moving, mais um Movingcast. Eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês, Roberta Carbonari. Muito prazer. Muito prazer, satisfação. Satisfação, muito bem colocado. Primeira vez que eu sou entrevistada pelo meu próprio marido. Pois é, tem juízo? Juízo nenhum para me entrevistar, né, amor? A gente vai ficar, vamos fingir que a gente está se conhecendo hoje. Você tem uma super curiosidade sobre a minha vida. Mas eu tenho super curiosidade sobre a sua vida. Mas você vive o tempo inteiro ela comigo. Mas existem coisas que você faz sem mim que, evidentemente, a gente não consegue, né, captar toda a essência e toda a mensagem. Então, tem muitas coisas que eu gostaria de saber sobre você, como, por exemplo, sobre sua carreira. A gente tem muita responsabilidade. A gente tem duas filhas. Sim. E você sabe que eu acho muito importante a gente estar junto aqui por uma razão muito, muito íntima e pessoal. E muito egoísta. Eu acho que existe uma questão de... O digital, ele traz aquilo que as pessoas elas acham que é uma imortalidade, mas não é. Você só se torna inesquecível. Não que você... as pessoas ativamente vão lembrar de você, mas quando você cria uma memória digital, que é uma memória perene, né, você se torna inesquecível. E talvez, Roberta, daqui a 40, 50, 60 anos... daqui a 70 anos, se a gente não estiver aqui, provavelmente nossas filhas... A gente vai ficar mais 70, é isso? Seria bom, eu gostaria. Eu ficaria mais 200 com você, tranquilamente. E depois mais 200, era só questão de renovar o contrato. Sim. Mas nossas filhas podem sentir saudade da gente. Sim. E esse eu acho que é um registro que fica e que pode ser que, de alguma forma... né, elas têm uma única entrevista feita do pai para a mãe. Exatamente. É bonitinho pensar assim. Vamos contar a história da mãe delas, que é uma história muito bonita, né? Porque nem sempre você foi nutricionista, né? Não foi. Como começou a sua vida? Na verdade, você me conheceu quando começou a minha carreira. Minha carreira começou aos 14 anos. A gente se conheceu nessa época, né? E nessa época eu trabalhava como modelo. Não porque era um sonho ser modelo. Na verdade, eu nunca tive muita afinidade com exposição, nunca me senti muito confortável nesse lugar, mas porque me foi uma oportunidade de ganhar o meu dinheiro, de construir minha vida. Você, assim como eu, né, veio de uma família com pais separados, era o caso da minha família, e eu tinha pouco acesso às coisas que as minhas amigas tinham acesso. Eu estudava num colégio muito bom, isso sempre foi uma prioridade para minha mãe, mas a minha vida era muito diferente da delas. E as coisas que eu podia acessar eram muito diferentes das delas, né? E eu tô falando não de coisas assim, eu tô falando de uma caneta Bic 4 cores, né? Elas tinham, a minha era a Bic normal. E isso me trouxe uma vontade de buscar uma forma de fazer o meu próprio dinheiro. E eu recebi uma oportunidade, na época, no Vogue Faces, pela Vogue, né? E comecei a trabalhar como modelo nessa época. E aí, ali eu acho que foi muito importante para mim, porque eu descobri muito cedo, muito nova, o que era trabalhar. Então eu aprendi a trabalhar muito nova. Porque quando eu fui parar na agência, e eu lembro de falar para Bibi, é assim, ó, você não precisa me colocar no melhor comercial, no desfile mais fashion. Eu faço qualquer coisa, eu distribuo panfleto na rua. Se isso pagar um salário, e se isso for um trabalho, eu faço isso. Porque como eu quero... hoje. Esse comportamento, você acha que isso te levou adiante? Esse comportamento eu acho que foi mantido ao longo da minha vida toda, né? Porque foi o fato de você estar disponível, né? Mostrar disponibilidade e proatividade de trabalho, saber pedir. Eu sempre soube pedir. Então eu pedia para ela, olha, eu preciso fazer X mil reais, eu preciso de ajuda, me coloque em todos os testes, eu faço o que for necessário. Eu lembro que nessa época eu ficava pensando como eu seria o sim no meio de tantos nãos, né? Eram 1000 meninas numa sala e entrava alguém e falava sim, não, sim, não, sim, não. Eu falava, isso é aleatório o que eu sou, o que eu faço. Alguém bate o olho e fala sim, alguém bate o olho e fala não. Simplesmente por olhar para sua cara. Os testes de modelo são assim, né? Mas existem umas pré-seletivas também. E o que eu percebia é que algumas modelos eram selecionadas pelos bookers, pela agência, para pré-seletivas menores. E ali existia muito mais chance de você trabalhar. Não era uma quantidade gigante de meninas numa parede enfileirada para alguém escolher sim ou não. Era como se fosse uma indicação da agência, olha, essas modelos trabalham bem. E aqui fica muito... É muito importante a gente pontuar, não era sobre ser a mais bonita, ou a mais alta, ou a mais magra, era sobre ser alguém que cumpria os horários, que se portava de forma adequada no trabalho, no momento do trabalho.
E aí eu observava essas meninas que tinham esse lugar junto à Bibi, mas eu falava, como que eu vou mostrar para ela que eu também sou essa pessoa, que eu trabalho desse jeito, que eu trabalho direitinho? Isso era uma coisa comum ou era atípico no mundo da moda? Como é que era o compromisso das profissionais? Assim, na época, né, tinham meninas muito compromissadas, meninas que estavam ali realmente levando aquilo como um trabalho, por necessidade, e muitas vezes a gente se deparava com pessoas que não levavam aquilo tão a sério, né? Então, por exemplo, escala de maquiagem e cabelo para chegar num trabalho, todo mundo ficava querendo ser o último, né? Eu quero ser o último a chegar, o primeiro a sair, e era difícil alguém proativamente falar, não, tudo bem, eu chego às 5 da manhã para começar a fotografar uma. E eu percebi que estas eram as meninas que eram indicadas pela Bibi nos testes, sabe? Existiam aqueles que eram escolhidos e existiam aqueles que a agência falava, ó, essas daqui são modelos que eu confio, modelos que eu garanto que farão um bom trabalho. Então, a primeira barreira para mim foi, eu preciso mostrar quem eu sou, ela precisa lembrar do meu nome, né, para me indicar, senão como que ela vai me indicar? E ela tinha um filtro velho, aqueles filtros que nossos avós tinham em casa de bolha, sabe, de galão. De galão de 20 litros. E ela, toda vez que eu chegava direto da escola na agência, ela falava, tô passando sede, vocês bebem toda a minha água. E ela era pequenininha e não conseguia ajustar o galão, colocar o galão. E eu colocava o galão do meu avô toda vez que eu era minha avó, com o joelho, com uma técnica do joelho. E eu falei, Bibi, eu posso pôr o seu galão? Ela olhou para mim pela primeira vez nos meus olhos e disse, quem é você? Eu falei, se eu falar Roberta, ela vai... Tem um monte de Roberta aqui, né? Eu falei, eu sou a Carbonari, igual macarrão. Ela me chamou de Carbonara por um bom tempo. Porque eu pontuei, né? Igual macarrão. E eu saía da escola, tendo um teste para eu fazer, eu ia para agência e eu trocava o filtro. Então eu chegava e falava, Bibi, vim trocar seu filtro. Ela falava, obrigada, Carbonara. Em uma determinada semana, eu não pude ir, porque eu estava em prova. Então minha mãe deixava eu pegar o ônibus e ir direto da escola quando eu não tinha prova. Quando eu tinha prova, minha mãe fazia eu sentar e estudar 4, 5, 6 horas. Porque eu podia trabalhar desde que isso não impactasse os meus estudos. E eu não fui para a agência. Tocou meu telefone de casa, na época o telefone mesmo de casa existia. E minha mãe me chamou e falou, Roberta, 204-5648. E minha mãe falou, Roberta, a Bibi da sua agência ligou aqui, ela quer falar com você. Eu falei, mas ela falou meu nome? Ela falou Roberta Carbonara. Eu falei, sou eu. E aí ela falou, Carbonara. Não, aí ela falou direitinho, ela falou, Carbonari, você não tá vindo pra agência, aconteceu alguma coisa? Falei, Bibi, eu tô em semana de prova, então eu posso voltar aí pra agência, né, depois da minha semana de prova, mas na minha semana de prova, como não tem nenhum teste essa semana pra mim, eu não tô indo pra agência. Ela falou, eu tô passando sede, senti sua falta. E ali eu fiz um acordo com ela, falei, então me deixe pra agência, eu te ajudo a ligar pras modelos marcando os testes, eu te ajudo, passava-se fax na época, tem gente que nem sabe o que é isso hoje, mas a gente passava um fax pra modelo, explicando quais eram os testes daquela semana. Eu falei, eu te ajudo a passar o fax, eu te ajudo a organizar as salas de teste, eu te ajudo com o filtro, mas você me coloca em todos os testes que você puder, porque eu preciso trabalhar. Daquele dia em diante, eu nunca fiquei sem um bom salário no mês pela agência. Aquela foi a minha entrada. E aquilo me ensinou muito, isso me ensinou muito como profissional. Muitas vezes você tem que fazer aquilo que não está escrito que é o que você tem que fazer. Muitas vezes você precisa mostrar que você pode ajudar simplesmente no que é necessário. E foi isso que me abriu a porta para uma vida até os 18 anos, recebendo um salário, podendo guardar meu dinheiro, podendo me sustentar, podendo ajudar no sustento da casa mais tarde, né? Depois eu fui ser comissária de voo e depois... Vamos fazer um salto na tua vida, Vamos. Porque você teve sucesso sendo mulher entre as mulheres e escolhida por uma mulher. Mas em um determinado momento você foi para a carreira de administradora. É uma carreira de homens. Sim. Que normalmente é controlada por homens. Sim. E aí? Especialmente há 30 anos, né? Era a mesma receita? Proatividade, disponibilidade? Não era a mesma receita. Não era a mesma receita. Ali eu precisei de um pouco mais de coragem. Eu deixo muito claro que assim, eu fui muito bem tratada. Eu não posso dizer que eu sofri alguma coisa que me deixou pensando, será que eu estou sofrendo por isso, por eu ser mulher? Na empresa que eu trabalhava. Isso não aconteceu. Isso aconteceu com pessoas isoladas, eu não posso generalizar. Não era uma conduta da empresa. Não era uma conduta de todos os homens da empresa, sabe? Outra pessoa. Tinham, como em todo lugar, tem homens
bons e ruins, mulheres boas e ruins. Então eu percebi que ali não era algo por eu ser mulher, era algo porque aquela pessoa era ruim, sabe? Entendi. Mas o que eu vivi dentro dessa empresa, né, com 20 anos eu entrei nessa empresa no atendimento ao cliente. E eu percebi que ali eu precisava de coragem e precisava que as pessoas confiassem em mim. E que eu precisava demonstrar, portanto, uma confiança em mim que talvez eu ainda não tivesse aos 20 anos, do alto dos meus 20 anos. Mas que isso fazia diferença. Eu me lembro que a virada de chave para mim no atendimento ao cliente, eu estava 3 meses nessa empresa, uma multinacional americana. A porta de entrada dessa empresa é ou pelo telemarketing ou pelo setor de entregas, né, para ser courier. Eu estava sentada nesse setor de atendimento e o gerente, que era um homem, me chamou todo mundo daquela fileira e falou: olha, eu preciso de alguém que entenda muito de Excel, porque a senior manager, e ele falou, a senior manager era uma mulher, portanto, a chefe deste meu chefe era uma mulher. Então perceba que era uma empresa que tinha uma política muito incrível. Né? Dá para traduzir senior manager para gerente sênior? Senior manager é o gerente sênior. Né? A gerente do meu gerente, eu uso ainda esses termos porque era uma empresa americana, né? Então a gente nunca usou esses termos em português. Mas ela era uma mulher, então perceba que a política da empresa tinha abertura para mulheres crescerem dentro da empresa, né? E eu falei, eu manjo de Excel, manjava muito pouco, conhecia só o símbolo. Mas ali eu falei, é uma porta de entrada, é uma oportunidade para outras pessoas me verem. E eu fui para casa, comprei um livro de Excel. Na época ninguém tinha computador em casa, eu fui buscar um computador na empresa do meu pai para treinar Excel. E eu montei umas planilhas que ela precisava apresentar para o diretor. Na segunda-feira eu cheguei para apresentar o que me foi pedido e ela falou, perfeito, tá maravilhoso, esses dados são reais? Eu falei, são reais. Eu peguei 5 meses de relatórios, né, do sistema e eu coloquei em planilhas para você apresentar para o diretor. Ela falou, eu posso ligar para o diretor para você explicar para ele como que você fez o Pareto? Eu falei, claro, eu só não sabia que ela ia ligar para Memphis e eu ia explicar Excel em inglês. E foi isso que me abriu uma porta muito grande dentro da empresa. Naquele dia, ela pediu que eu criasse uma série de relatórios de qualidade. Mas a sua posição era telemarketing? Eu era do telemarketing. Mais uma vez, eu acho que eu usei algo que eu aprendi lá atrás, que foi a disponibilidade e a proatividade. Mas depois, para ficar onde eu estava, eu precisei de coragem. Eu acho que ousadia. Talvez ousadia. Falta de juízo também, né? Falar que sabia Excel. Não, ousadia. Eu sabia que eu podia aprender. Então, ali o que eu percebi foi, eu posso não saber hoje, mas se eu preciso disso amanhã para crescer, eu não posso dizer que eu ainda não sei amanhã, ou que no mínimo eu não comecei a estudar. Então eu não sabia tudo que eu precisava, mas eu sabia que eu tinha tempo para aprender o básico necessário para eu apresentar e depois aprimorar. E foi a partir desse dia que eu comecei a aprimorar técnicas, né, de análise de dados, para que eu pudesse fornecer para a senior manager, e aí gratuitamente, porque eu fazia isso fora do meu horário de trabalho, porque eu continuava atendendo, os relatórios que ela precisava para o setor de qualidade e produtividade do Customer Experience, do setor de experiência ao cliente, que ainda não existia na empresa. Não existia um setor de qualidade, de análise de produtividade e qualidade. Essa vaga foi criada. Como em toda empresa multinacional, existe uma burocracia enorme para isso chegar a virar uma vaga, uma grade da empresa. Foi aberta uma vaga externa para prestador de serviço. Eu falo que eu precisei de coragem porque a empresa me dava toda a estabilidade, plano de saúde, plano de carreira, eu podia me aplicar para qualquer vaga dali para frente, mas naquele momento eu percebi que o departamento que eu estava criando ia ser entregue para outra pessoa. E eu pedi demissão. Eu falei, eu vou pedir demissão e eu vou prestar serviço no setor que eu criei. Você já era formada em administração, então? Eu estava no 4º ano de administração. Tá bom. Eu estava no 3º ano de administração. No 4º ano de administração, depois de eu ter feito isso, eu fui promovida à gerência de operações em Campinas. Eu pude retornar para a empresa, mas como gerente de operação em Campinas. Porque eles precisavam de alguém que tivesse realmente experiência em produtividade, em análise de qualidade de dados da empresa, e eu tinha feito isso para o setor de atendimento ao cliente 2 anos. Quando abriu a vaga de gerente de operações, eu já prestava consultoria para o setor de operações, e eu peguei a vaga de gerente de operações aos 23 anos em Campinas. Então, ali eu percebi que coragem e estudo e ousadia também eram muito importantes se eu quisesse continuar crescendo na profissão. E com relação ao que você falou, né, de uma empresa normalmente ser administrada por homens, para mim o que me chocou ali foi diferente. Quando eu cheguei na gerência de operações de uma multinacional de transporte de carga, quem eram meus funcionários?
55 homens. Eu tinha 23 anos e tinha 55 homens barbados para gerenciar. Eu era a chefe desses homens. E ali foi meu grande desafio, porque eu precisava que eles me respeitassem, eu precisava que eles me validassem, né? E eu precisava que eles entendessem que pela primeira vez em 22 anos eles teriam uma gerente mulher em operações. E aí a forma que eu decidi fazer isso foi sentar com eles no trabalho deles e falar, me ensina o que você faz. Porque para eu ser sua gerente, eu sei administrar, eu sei gerir dados, eu sei gerir planilhas, eu sei tudo isso. Mas eu não sei o que você faz. Então, como a maioria eram couriers e agentes de serviço. Então eu passava o dia com a minha agente de serviço, tinham 2 mulheres só na station. O dia com os agentes de serviço, escaneando as caixas e aprendendo com eles o que eles faziam. Eu, uma vez por semana, saí em rota com os couriers para aprender a rota deles. Eu estudei Google Maps como ninguém, porque não existia o Waze. Então eu precisava entender qual era a rota que aquele courier fazia e como entregar para ele ferramentas para ele fazer de forma mais produtiva. Só que eu não era de Campinas, não existia o Waze. Então a única forma que eu percebi que eu podia ser respeitada por eles era compreendendo profundamente o trabalho que eles faziam. E não, isso independia de eu ser homem, de eu ser mulher, de eu ser o que fosse. Se eu respeitasse o trabalho deles, mostrasse interesse pelo que eles faziam e me colocasse à disposição para entregar melhores ferramentas para que o trabalho deles fosse melhor, fosse mais produtivo, então eu seria também ouvida, então eu também seria respeitada. E ouvi-los, né? Eu tinha muitas sessões a gente chamava de reuniões de 5 minutos. Então, todos os dias eu pegava um grupo que teve algum problema no dia anterior e a gente fazia uma reunião com ata de 5 minutos para eu entender qual era a dificuldade, como eu podia ajudar, o que eles precisavam de mim e para eles entenderem o que eu precisava deles. Se você me permite, isso parece mais uma estratégia de marketing do que de administração. Por quê? Como parece assim? Mais você saber mostrar como você trabalha, saber mostrar quem você é, para que você se torne confiável, do que necessariamente você exercer um comando. A diferença de um chefe e de um líder. Então, mas não é uma estratégia de marketing. Planejamento estratégico de marketing pessoal? Não, porque ali eu não queria eu não cheguei mostrando para eles o quanto eu era boa. O marketing é você ser bom no que faz e saber falar o quanto você é bom. Entendi. Eu cheguei ali dizendo para eles o quanto eu não sabia o que eles faziam. Não é necessariamente você saber mostrar algo. Não. É porque era uma verdade. A verdade era, eu sabia gerenciar números, eu sabia gerir uma estação, mas liderar pessoas é uma coisa muito diferente. Né? Gerenciar pessoas é uma coisa muito diferente. E para eu gerenciar pessoas, e para eu gerenciar as necessidades dessas pessoas, eu preciso primeiro entender profundamente o que elas fazem. Eu era de outra área, né? Eu era da área de atendimento ao cliente, eu fui para a área de operações. Então, a minha estratégia, na verdade, foi mapear o lugar. Eu preciso saber quem são essas pessoas, eu preciso saber qual o serviço de cada um deles, e a partir daí, só quando eu mostrar a eles que eu sei, aí talvez eles me ouçam. E por mais que eu conseguisse entender de estratégias, né? Ainda assim, o que eu percebia é que a conexão acontecia quando eu mostrava que eu conhecia o trabalho e a dificuldade que eles tinham. Eu não tive dificuldade para fazer a gestão dos processos, mas pela primeira vez ali eu estava fazendo a gestão de pessoas. Independente de serem homens ou mulheres, eram pessoas, né? Me amedrontou, eu confesso. Quando eu cheguei, falei, meu Deus do céu, eu tenho 23 anos, eu tô chegando aqui, todos esses funcionários, né? Tinham muitos que tinham idade para ser meu pai, de idade para ser meu avô. Estavam na empresa há 20 anos, eu vou chegar falando, hoje nós faremos. Como eu faço isso? Eu acho que era mais uma insegurança minha do que uma petulância deles, sabe? Eu fui bem recebida, não houve essa petulância, muito pelo contrário. Mas houve uma insegurança minha. Até por tudo que a gente ouve, né? Por tudo que a gente sabe que também pode acontecer. Mas isso não aconteceu. Eu tenho até hoje excelentes lembranças dessa equipe minha que eu gerenciei. E dali para frente, né? Foram outras equipes, outros profissionais. Mas o meu grande aprendizado ali foi: eu seria uma boa gerente se eu conseguisse promover estes profissionais e também conduzi-los na gestão das próprias carreiras. Você acredita que essa é a razão do sucesso que você teve na sua carreira em administração? Eu acredito que sim. Alguma outra coisa mais que possa ter
que possa ter alguma forma de composição com isso, que também tem afetado? Estudo, né? Eu nunca mais parei de estudar. Eu fui ser comissária pelo fato de eu não conseguir... eu não tinha alguém para patrocinar meus estudos e a faculdade pública que eu passei era integral. Né? Então, eu não podia parar de trabalhar, porque eu já trabalhava desde os 14. E aí, quando eu fui ser comissária, eu fui juntar dinheiro para poder estudar. O problema era, eu tinha dinheiro e não conseguia estudar, porque eu não dormia em casa. Você lembra bem dessa fase, né? Que foi a fase que a gente ficou afastado. Depois, quando eu entrei na multinacional, eles pagavam os meus estudos. Qualquer estudo que eu quisesse. Contanto que isso fosse benéfico e eu devolvesse alguma coisa para a empresa em termos de trabalho, de serviço, de pesquisa, de inovação. E eu lembro que o TCC que eu apresentei na minha faculdade de administração foi o mosaico que eu fiz no atendimento ao cliente da empresa, quando eu juntei as estações de atendimento do Mercosul, né, trazendo uma lucratividade, uma redução de custos muito grande para a empresa, junto com o Gustavo Konitz, que hoje é diretor da FedEx, é diretor dessa empresa, que passou na clínica, que você conhece. Então, eu ainda estava me formando como gerente, mas eu usei como administradora, mas eu usei essa faculdade em benefício da empresa para a qual eu trabalhava, porque foi uma troca muito incrível que eu encontrei. Eu enxergava essa empresa como a possibilidade de eu ter e conquistar as coisas que eu precisava conquistar, sustento e dignidade para as pessoas que eu amava, que estavam ao meu redor, e ao mesmo tempo realizar o meu sonho de não parar de estudar. Então eu fiz administração, depois eu fiz marketing, depois eu fiz pós em gestão, depois eu fui ser auditora de ISO 9000, fiz o aprimoramento da Lloyds. E por conta de todos esses cursos, eu preenchi todos os espaços ao longo de 7 anos, dos 7 primeiros anos nessa empresa, estudando tudo que estava ao meu alcance. Inglês, que era meu sonho, eu não podia estudar. Espanhol, que eu gerenciava, depois eu fui gerenciar o Mercosul, no setor de qualidade. Então eu acho que conhecimento, estudo e saber lidar com pessoas, entender que um time funciona melhor do que um autoritário dizendo o que fazer, foi um grande diferencial. Até porque nessa empresa existia uma política people first. Você, após a sua primeira vaga de gerente, você só progredia e só crescia mediante a avaliação daqueles que você gerenciava. Então, é um tipo de questionário anônimo que era feito, os seus funcionários respondiam, os seus peers, né, os seus colegas gerentes respondiam, e você escolhia alguns diretores para te avaliar. E essa nota era uma nota de corte para você estar apta a se aplicar para outra entrevista. Então eu acho que isso foi um grande diferencial, que em 7 anos eu peguei 10 vagas. Você fala disso e é uma vida que você construiu. E eu acredito que muitas das pessoas que te observam, elas talvez possam ter a sensação de que a sua vida interrompeu e você começou uma outra vida quando você foi para nutrição. Porque não foi uma transição de carreira, não foi uma lateralização, foi tipo, vamos começar a vida 2. Né? Ou, na verdade, acho que é a vida 3. Né? Vamos ser modelo, depois vamos ser administradora bem-sucedida, agora vamos virar nutrição. Aquilo que você... evidentemente, a gente cria uma bagagem quando a gente tem experiências. Sim. Né? E houve um aproveitamento do que foi a sua experiência à frente de uma empresa, dentro do que foi a carreira que você construiu na nutrição? Houve. A verdade é que, assim, você pontuou muito bem. As pessoas falam, eu também quero fazer uma transição de carreira igual a você, deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo, né? E eu nunca deixei de administrar. A grande questão foi que a gente partiu para uma administração de uma empresa na área da saúde. Nós temos uma empresa na área da saúde. Quando essa empresa foi construída, eu entendi e continuei entendendo que estudo era essencial para que essa empresa pudesse permanecer de pé. E óbvio que a gestão e o gerenciamento é muito importante quando você tem uma clínica, um consultório, um hospital, né? A gestão é essencial. O marketing é essencial. O marketing de planejamento, não só de divulgação, né? Mas planejar um bom serviço. No entanto, na área da saúde, não há como se planejar um bom serviço sem entender da área da saúde. Então, eu queria muito ajudar e fazer esse planejamento estratégico e trabalhar o atendimento de excelência aos clientes, que na área da saúde a gente chama de paciente, né? E eu não tinha bagagem para fazer isso, porque eu não tinha o conteúdo científico, o conteúdo da área da saúde que os profissionais que trabalhavam ali para a gente tinham.
Então eu não transitei de carreira, eu fui estudar dentro da minha carreira para continuar sendo gestora e administradora daquela clínica. A grande questão é que eu pus a canelinha na água, na nutrição, e eu já estou afogada, porque eu nunca mais consegui sair. E ali eu me encantei com a quantidade de possibilidades que eu tinha de trabalhar e de fazer dentro da área. E aí eu nunca mais parei, como você bem sabe, e me pede às vezes para parar, pelo menos aos domingos. Eu sei que foi a sua escolha, mas existe alguma coisa além da parte de transtornos alimentares que te chamou a atenção dentro da nutrição? Eu gosto de muita coisa dentro da nutrição. A docência me chamou muita atenção, porque eu achava, assim, eu realmente achava os meus professores gênios, sabe? Pessoas, assim, com um tipo de inteligência diferente. Eu assistia pela primeira vez às aulas de nutrição como se um véu me fosse tirado dos olhos. Para mim aquilo era um absurdo, as pessoas saberem como tudo funciona, né, no nosso corpo. Eu que nunca tinha tido contato com a área da saúde, a não ser com você estudando dentro de casa ou dormindo, falando... que ele fala, ele dorme e continua consultando o paciente depois que ele dormiu. Mas a docência me chamou muita atenção na área da saúde, na área da nutrição, tanto que, né, eu continuei, eu fiz minha pós-graduação, fiz meu mestrado, hoje eu coordeno pós-graduação, sou coordenadora de 3 pós-graduações e dou aula quase todo final de semana, porque realmente eu gosto muito de dar aula. Eu dava aula antes, né, de gestão, mas nutrição realmente me agarrou de uma forma bem especial. Na docência. E transtornos alimentares foi uma área que eu resolvi me aprimorar mais pelo fato de eu me preocupar com o que eu via. Porque pensa só, amor, fiquei totalmente informal do nada aqui, você percebeu? Pensa só, amor. Eu tenho esse efeito em você. Desculpa, eu não queria sensualizar aqui, não. Você faz isso frequentemente. Ai, meu Deus. Tá além do seu controle. Pensa só, a gente tinha uma clínica de medicina do esporte e nutrição esportiva. Excelentes profissionais de medicina do esporte e nutrição esportiva já existiam nessa clínica. No entanto, vocês mesmos traziam pacientes que buscavam vocês porque queriam o corpo do atleta. Não porque queriam a vida do atleta, o esporte do atleta, ou porque estavam no esporte e gostariam de... Ele acabou de desconfigurar a sua câmera baixando essa cadeira, você percebeu? Ele foi baixar a cadeira e esqueceu que ele pesa 120 quilos. A cadeira foi... Pronto. Até me perdi. Eu estava falando? Você estava falando que tinham... Vocês eram excelentes. Isso. E que tinham... E vocês mesmos traziam isso, né? Bom, tudo bem. As pessoas que nos procuram para se alimentarem, né, de uma forma melhor, porque o esporte demanda essa melhoria, né, na qualidade da alimentação, é tranquilo de atender. As pessoas que nos procuram porque começaram um esporte, precisam adequar a alimentação, é tranquilo de atender. As pessoas que nos procuram só para emagrecimento ou só para a transformação estética do corpo, vocês encontravam questões também importantes ao longo dessa consulta, questões que estavam para além da alimentação. E eu ouvia muito, eu treinava a recepção, eu fazia pesquisa de satisfação da clínica, e eu ouvia muito os acompanhantes dos pacientes dizerem: eu vou emagrecer só 4 quilos, depois eu passo aqui. E aquilo me chamava atenção. Eu falava: por que eles não vêm aqui, como os profissionais que fazem isso? Ou ainda, né, as desculpas que eram dadas por eu não conseguir, a vergonha, a culpa, a frustração. E eu me interessei, sempre fui muito interessada em comportamento humano, né? Isso aconteceu quando eu decidi minha primeira graduação, antes de ir para a aviação. Isso aconteceu quando eu estava na empresa, que para mim a parte que eu mais gostava era realmente lidar com pessoas. E isso não ia ser diferente na outra área. Eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Vestindo um outro chapéu. Para mim, me chamou muita atenção qual era o comportamento que levava algumas pessoas a entrarem na sala de vocês, saírem felizes com uma prescrição e voltarem felizes por simplesmente a terem feito, e o que levava outras pessoas a terem um sofrimento absurdo com relação à alimentação e ao comportamento alimentar. Na faculdade de nutrição também eu me deparei com essa situação. Né? A gente sabe que grande parte das pessoas que buscam a nutrição para resolver um problema próprio. Ou porque a vida inteira pesquisaram sobre emagrecimento. Quando você fala busca nutrição, busca graduação em nutrição. A graduação em nutrição, exato. Ao invés de buscar um acompanhamento de um nutricionista, né, acaba buscando a graduação. Isso acontece, de certa forma, em várias áreas.
Mas eu observava e conversava muito com esses meus colegas, porque eu fui de uma forma racional para a nutrição. Bom, eu preciso estudar isso aqui para ajudar a minha equipe. E não era o comportamento que eu via muitas vezes de alguns colegas, tá? Que me relatavam uma vida de problemas, tentando alterar a alimentação ou se engajar em alguma dieta. Por isso me chamar tanta atenção, e na aula de psicologia e depois numa outra aula que eu tive de uma professora incrível que falava sobre realmente o atendimento, entrevista motivacional, falei, bom, eu acho que eu preciso me aprimorar mais nisso aqui então. Porque os pacientes esportistas estão muito bem atendidos, mas e os não esportistas? E foi isso que me levou para essa área. Os esportistas. E muitas vezes os esportistas. Depois que eu fui descobrir, depois quando eu fui me aprimorar em transtornos alimentares, eu descobri que a maior prevalência de transtornos alimentares está em atletas de elite adolescentes, né? Então, foi aí depois, mas eu não sabia. Então, eu fui sendo conduzida para essa área. E aí, a área da psiquiatria nutricional, né? Que eu fui apresentada pela doutora Ana Paula Carvalho e pelo professor Benny Leifer, da USP, que eu nunca mais parei de estudar, e hoje também coordeno a pós-graduação, sou co-coordenadora junto a ela dessa pós-graduação. São áreas que me encantam muito na nutrição. Ainda que você seja coordenadora de pós-graduação, você teve uma experiência com a graduação, você recebeu alunas de graduação na sua clínica. Sim. Né? O que você acha que é a diferença básica entre um aluno de graduação e pós-graduação hoje? E eu estou te fazendo uma pergunta complicada, porque a sensação que eu tenho é que às vezes o aluno ele se gradua, mas ele continua aluno. Sim. Então eu quero que você fale um pouco disso. E a outra coisa que eu gostaria que você falasse é que tem uma série de alunos que nos acompanham. Alunos tanto de primeira carreira quanto de segunda, terceira carreira, Sim. numa fase mais tardia da vida. O que você, e se você quiser começar do contrário, né, por essa pergunta, fica à vontade. Né, o que você diria para quem está começando nutrição agora, né, daquilo que você observou, que eram as dificuldades ou as carências dos alunos que você acompanhou na sua clínica? Eu recebi 37 estagiários em 2 anos, né, os anos de pandemia. Porque a faculdade, a universidade que eu me graduei, a coordenadora entrou em contato comigo nessa época e falou que, por conta da pandemia, muitas clínicas haviam fechado. E que muitos estudantes estavam com um risco iminente de não conseguirem se formar naquele ano, porque eles precisavam passar pelo estágio obrigatório de nutrição clínica e não havia lugar. E obviamente que a gente não consegue falar não nunca na vida para uma coordenadora de graduação. E eu falei, obviamente, eu recebo os alunos. Era para eu receber 2, eu recebia 7. A cada 3 meses eu ficava com 7 alunos junto comigo, se revezando na sala, e depois eu ia para a sala de reunião você lembra disso, né? Cada hora você encontrava com uma aluna diferente no corredor dentro da minha sala. Obviamente que eu tinha uma amostra enviesada de alunos de uma boa universidade e de alunos que se dedicavam bastante. Mas o que eu percebo, né, hoje como professora de pós-graduação? Quando eu abro a aula na pós-graduação, eu espero receber colegas de profissão na sala de aula. Colegas de profissão. Pessoas com postura profissional. Porque eles já são graduados. E eu espero receber, não alunos, eu espero receber estudantes. E essa tem sido a grande dificuldade. Então, se eu pudesse dar um conselho para qualquer um que está fazendo uma graduação hoje, eu diria, e é polêmico o que eu vou dizer aqui, você não vai conseguir nada com um diploma de graduação. Um diploma de graduação pode não te tirar do lugar que você está hoje. Você pode simplesmente concluir, pegar esse diploma, guardar numa gaveta ou pendurar numa parede. O que vai te tirar do ponto A para o ponto B é você, além de ser aluno, ser estudante. E estudante é algo que você faz sozinho. A atividade de estudar é individual. É o que você faz depois que a aula acaba, depois de ter frequentado a aula. E eu percebo isso, né, até nas profissionais, nas nutricionistas que nós trouxemos para a clínica depois. Nós temos estagiárias minhas que se tornaram equipe da clínica. Existe uma diferença absurda entre aquele que ia lá simplesmente para passar pelo estágio e aquela que estava no estágio sendo uma estudante, aprendendo, fazendo 30 perguntas por segundo, anotando tudo, chegando no dia seguinte com a dúvida. Hoje o que eu percebo é que a gente está tendo uma grande dificuldade de termos nas universidades, nos cursos de pós-graduação, estudantes. Temos muitos alunos. As pessoas, eu já cheguei a ouvir, não, eu queria fazer essa pós-graduação porque eu quero pôr a palavra funcional, integrativa, comportamental no Instagram. Nutricionista X, com nome e sobrenome.
Eu nunca coloquei um sobrenome no meu Instagram, eu sou nutricionista. Isso não me impediu de ter sucesso na profissão. Nem doutora, nem mestre. Nem doutora, nem mestre, não põe nada no meu Instagram, né? Eu sou nutricionista. O que realmente te transforma como profissional é você estudar e você ter uma postura profissional. Você ser profissional. Quando você se apresentar para sua professora de pós-graduação, se apresente como uma profissional. Você não é uma aluna apenas. Você é uma profissional e uma estudante. Eu acho que isso faz muita diferença. Você não? Tô impactado com a sua beleza. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que beleza não é estética, né? Ele acabou de me chamar de esteticamente feia. Você percebeu isso? Não. Beleza é o que é a aproximação da perfeição. Estética pode ser uma questão de beleza, mas, por exemplo, a beleza de uma criança, a beleza do seu gatinho, a beleza de uma cena. Uhum. É muito bela. Meu Deus do céu. A gente vai manter esses momentos românticos no podcast? Não, vai cortar. Eu tô me aproveitando só. Eu tô comendo o microfone aqui para te abraçar. Mas olha só. Dentro disso faltou uma coisa para você me falar, né? Porque você falou, acho que das dificuldades do que seria graduação e a pós-graduação, o que você tem visto tem faltado, né? E eu entendi, eu concordo muito nessa postura, né? Eu tenho uma postura de aluno, eu tenho uma postura de estudante. Uhum. Agora, eu acho que você tem muito conteúdo e seria muito bom, né, poder repartir um pouco o que você reparte com seus alunos de pós-graduação, porque eu fico escutando suas aulas. Né? Tadinho. Eu gosto... Não, todo final de semana, quase. é um privilégio. Uhum. Eu acho que é todo final de semana. Todo, tem sido. Né? Pelo menos um período. Ou eu tô rouca crônica, você percebeu? Essa minha voz aqui, tipo, uma tentativa de voz de Ivete Sangalo. Eu tô rouca crônica, de tanta aula. Você tá fazendo charme pra mim. Pois é, também. A gente pode deixar como se fosse. Muito bom. Mas é verdade, pessoal. A Roberta, ela dá aula pelo menos um período no final de semana, quando não 2, quando não 4. Sim. Então, como é que é a folga no sábado? Ou é de manhã ou é de tarde, ou no domingo ou é de manhã ou é de tarde. Ou eu tô fazendo slide para dar aula. Exatamente. Uma das duas coisas. Não, isso você faz de madrugada. Isso eu faço de madrugada. Interessante. Essa é outra muito peculiar. Mas assim, eu percebo que nas suas aulas de pós-graduação, e eu escuto, né? E tanto te provo que eu escuto, porque uma das coisas que você começa falando é assim: olha, eu gostaria que todos vocês ficassem de câmera aberta, que eu gostaria de olhar todos vocês. Sim. E eu acho isso uma postura sensacional. Sim, eu peço para abrir a câmera. E, portanto, eu acho que é mais do que uma pós-graduação, que as pessoas elas têm a oportunidade de fazer com você praticamente uma mentoria. E você fala algumas coisas em relação de carreira. Dá pelo menos uma orientação para um aluno que está perdido. Entrei em nutrição e agora? Né? Pergunta comum, né? E a outra, que é fundamental, né? E a outra pergunta é: me formei e agora, né? Sou mais novo desempregado da minha casa. Eu dei uma aula dessa na USP, sabia? Quando eu me formei, eu fui chamada para dar uma aula que era justamente esse título: me formei e agora? Achei massa. Por favor, fala a sua palavra. Eu fiz questão de colocar nas pós que eu coordeno um módulo de gestão, né? Que eu dou, porque a gente não tem isso na área da saúde. Negativo. Eu terminei a faculdade de nutrição e falei, gente, e aí, como que eles aprendem a, né, cuidar das contas, a fazer o próprio marketing? Não há essa aula na graduação. E realmente não cabe, tem tanta coisa para aprender na área da saúde que não caberia ali, né? Mas eu acho que você tem também um posto privilegiado, né? Porque na administração você tem conceitos de direito, de economia, Sim. Aí é difícil, você entrar na área da saúde, você fala assim, cadê? Sim, mas assim, na pós-graduação eu acho que é uma oportunidade de você acessar essas questões. E sendo uma matéria meio que obrigatória. Por quê? O que eu fiquei pensando, tá? Do alto da minha... Bom, graduei e já tenho 13 anos de experiência e estudo na área da gestão e do marketing. Maravilhoso. Agora, a partir do momento que eu graduei, eu passei os primeiros 3 anos só estudando nutrição. Eu não lia mais uma linha de romance. Era só a área da saúde. E aí eu fico pensando, como exigir desse aluno que acabou de se formar em nutrição, que está começando a estudar, porque depois que você se forma é quando começa, né, a estudar e a pesquisar e tal. Que ele pare de estudar a área dele e vai estudar gestão.
É complexo isso. Agora, se está na grade da pós-graduação, ele já tem 8 horas de um módulo com ferramentas práticas, sabe? Essa foi a minha ideia, de ter um módulo que trouxesse pelo menos as ferramentas práticas, sem ter que passar pelo conceito, pela teoria, né, apresentar Kotler, nada disso, mas de uma forma bem mais prática. E ali, nessa aula, eu vou trazer, então, como eu abro essa aula, né? As pessoas estão sendo compelidas a seguir, não a pensar. Perfeito. E isso tem trazido para as pessoas uma angústia muito grande com relação ao que fazer com a própria carreira. É por isso que comecei a ir agora, me formei e agora. Até no gerenciamento, na ciência da gestão, porque a gestão é uma ciência, existem muitos estudos mostrando que o autoconhecimento e o automonitoramento estão associados a uma maior chance de sucesso, de suceder. E o que é isso? Quem é você? Quais são as suas principais habilidades? As que você usa desde que você é criança, quando você era estudante na escola. O que os seus amigos acham de característica mais marcante da sua personalidade? Isso são pontos fortes. Pontos fortes não é você ter 717 cursos, 412 titulações e você também não desenvolver habilidades humanas que serão necessárias para exercer a sua profissão, especialmente na área da saúde. Então, a primeira coisa quando a gente para analisar a carreira de alguém, e a carreira começa no banco da universidade, quando você é estudante, e não depois que você pega o diploma, é você entender quem é você, quais são os seus pontos fortes, as suas habilidades intransferíveis, pessoais, humanas, que você tem que colocar à disposição da sua profissão. E explorá-las ao máximo. E depois olhar quais são os seus pontos fracos. E uma lista de pontos fracos não é igual. A minha é diferente da sua, porque o meu objetivo é diferente do seu. Então, dependendo de onde eu quero chegar, eu sei que aquilo me falta. Lembra, eu quero apresentar para a gerente geral da empresa uma planilha de Excel das reclamações de clientes. O que me faltava para chegar ali era o Excel. Para outra pessoa que está buscando outra posição ou outro objetivo, é outra coisa que falta. Talvez ela nunca precise do Excel. Com a demanda, com a oferta absurda de cursos que existem hoje, né? Que te prometem em 3 meses te transformar uma pessoa de sucesso, milionária e muito bem sucedida, o que eu tenho visto é uma angústia dos estudantes e dos recém-formados em comprar a maior quantidade de cursos que muitas vezes não são nem concluídos, sem ter antes feito essa avaliação. Quem sou eu? O que eu posso, em que lugar eu sou mais benquisto? Com as habilidades que eu possuo, em que lugar dentro da minha profissão, dentro da minha graduação. Então, por exemplo, eu tenho como um ponto forte comunicação. Isso me foi pontuado lá atrás, na empresa onde eu trabalhava. Se comunicação é um ponto forte, talvez a docência seja um lugar que eu serei benquista, porque eu vou precisar me comunicar com muitos alunos o tempo inteiro. Então, dando um exemplo aqui. Hoje se fala muito de uma forma bastante rasa, é como um blogueiro falando de nutrição. Nós temos muitos blogueiros na área da saúde, falando de gestão ou de marketing. Então, não é que está errado o que está ali, é que é só superficial. A questão não é você escolher um nicho ou você aprofundar no nicho, isso pode ser importante, será mais para frente. Mas a grande questão é você descobrir quem você é e qual é o seu posicionamento estratégico dentro da sua faculdade, dentro da sua profissão. E posicionar-se estrategicamente é você saber que se você é um peixe, o seu lugar é um mar, você não precisa de asas. Se você colocar as asas de um coleguinha só porque ele tem asas e você decidiu seguir o que ele está fazendo, que está todo mundo fazendo, você será o peixe mais competente do oceano e será chamado de incompetente no céu. Então, eu deixaria essa reflexão. Não siga, pense, reflita. É sempre um prazer e uma satisfação enorme conversar com você. Para mim também. Obrigado. Você foi tão comportado nesse podcast, meu amor. Mas eu sou comportado. Foi sério ele, não foi? Seríssimo. Te amo, obrigada, é uma honra ser entrevistada por você e queria finalizar agradecendo que eu só fui capaz de fazer tudo isso e só sou capaz de me exercer profissionalmente em tudo que eu desejei, porque eu tive ao meu lado também uma pessoa que sempre me apoiou, sempre me entendeu, sempre me incentivou e essa pessoa foi você, desde sempre. Então muito obrigada por isso. Eu não seria 1/3 do que eu sou se eu não tivesse um homem como você ao meu lado. Obrigada. Eu te amo. Muito obrigado você. Eu falo para você porque, por mais que seja muito bom
brincar com você, por mais que seja muito bom transparecer a quinta série que borbulha na minha veia. Sim. Eu acredito que você tem muito conteúdo que excede a sua capacidade de organização e explorar. Você é esse tesouro infinito de metal e pedra. E eu acredito que você é limitada pela sua visão das coisas que você é capaz. Você só consegue enxergar uma parte daquilo que você mostra para as pessoas. A vida com você, ela me fez notar essa questão da beleza, no sentido conceitual dela, e eu acredito que seria muito egoísmo meu não escavar esse tesouro e trazer esse conteúdo para as pessoas, para elas saberem exatamente aquilo que elas estão seguindo quando elas clicam seguir no seu Instagram, ou então quando elas assistem os seus podcasts, ou então quando elas, por uma admiração, que elas nem fazem ideia de quanto ela se tornará verdadeira, elas vão fazer uma pós-graduação com você. Então é um privilégio poder mostrar tudo isso que eu conheço, né? Porque realmente é muito belo. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Obrigada, meu amor. É um prazer estar nessa vida com você. E na próxima a gente se vê. Eu sei se vocês queriam um beijo, né? Não vai ter. Hoje não. Depois, quando desligar. Pode desligar que a gente vai dar um beijinho. Obrigada. Que comportado, hein?